que é justamente uma coisa que eu falei com o Bruno Porto, do masculino. O masculino foi campeão, maravilhoso, mas existe um déficit no Brasil, na minha visão, obviamente, e é uma opinião, tudo que eu também apuro e vejo de perto a gente tem jogadores que atuam em equipes que não tem adulto, por exemplo. Elas vão chegar ali até os seus 18, no máximo sub-22, e acabou. Se ela não se transferir, e aí até dei o exemplo de um jogador que joga no Fluminense, o Matheus Jamelão, filho do grande Ricardinho, um abraço para o Ricardinho se estiver vendo o vídeo, que joga no Fluminense. E o Fluminense teve técnicos ali, conhecidos, que faziam um ótimo trabalho, como o Buiú, por exemplo, quem conhece ali, sabe o trabalho também. Então, assim, mas chegava no adulto, você tem que ir embora, você tem que ir para outro clube para você tentar continuar crescendo. Se no masculino já existe esse gap, vamos dizer assim, no feminino, muito mais. Como você acha que a gente pode lidar com isso? Porque a gente está falando de uma realidade geral do basquete feminino que é preocupante. Assim, se você olhar para a LBF, uma coisa que eu até trouxe também sobre o NBB, também uma visão, que é a gente vê no NBB uma disparidade financeira cada vez maior ao longo dos anos. E esse modelo econômico, ele prejudica o basquete no final do dia. Não é culpa do Flamengo, não é culpa do Franca, não é culpa dos grandes clubes. Mas essa disparidade, obviamente, afeta o campeonato e afeta a evolução do campeonato. Isso acontece no masculino e no feminino. Essa disparidade, que o valor é obviamente muito mais baixo do que os valores arrecadados do masculino, mas se uma equipe, por exemplo, consegue pagar 6 mil reais de salário, já é alto nível. 10 mil reais de salário é altíssimo, é quase nível de NBA dentro do Brasil. E assim, e deixando aberto, e claro, eu, Felipe Souza, não é o Neto falando, eu, Felipe Souza. Quando o Sampaio Corrêa consegue pagar 10, 12 mil para um atleta, nenhuma equipe vai brigar com esse salário. E aí você monta uma seleção da sua equipe. Não é culpa do Sampaio. Acho que é culpa do modelo econômico de uma forma geral. E a gente vê, Neto, e aí vou trazer para você. A gente vê jogadoras, obviamente, experientes atuando aqui, e muitas das vezes atua porque a gente não vê novos talentos emergindo para fora dentro do cenário brasileiro. Porque antes desse cenário acontecer, muitas vão para fora, vão para o college, vão para uma Espanha, vão para outros cenários fora do país para poder jogar, ou mesmo se perdem nesse caminho de chegar até o profissional. Como é que isso pode ser trabalhado? Eu sei que não é uma pergunta fácil, eu sei que tem muitas camadas ali que você não envolve, mas como você observa como treinador da seleção adulta, porque no final isso te impacta. No final, por exemplo, a gente tem a Érica, que é fantástica, o que joga é absurdo, mas a questão é, eu vou depender da Érica por mais 20 anos, quem vai substituí-la? Quem é a jogadora que vai entrar ali? E essa é a grande pergunta, né? Como é que você vê mesmo esse cenário? O que pode ser feito para melhorar? Você falou aqui um pouco do trabalho dos clubes, aí essa é uma outra pergunta lá para frente, mas como que você vê esse cenário? O que pode ser feito para melhorar, né? Bom, cara, eu assim gosto demais de falar sobre isso, agradeço demais essa possibilidade que você está me dando, porque primeiro que o basquete feminino não tem muita repercussão, então os nossos pensamentos acabam ficando com a gente mesmo, né? Ou com 2, 3, 4 pessoas ao nosso lado, que a gente acaba compartilhando. Então, te agradeço demais por isso, para eu tentar colocar um pouco do pensamento que a gente tem. Porque é muito fácil você julgar e você querer emitir opiniões sem você ter parâmetros para isso. Por exemplo, eu vejo muita gente falando muito das coisas do basquete feminino, mas não tem parâmetro para isso, nunca viveu uma competição internacional, não sabe o que quer e fica falando da seleção. Então, acho que assim é uma coisa que a gente não pode levar em consideração. Mas acho que é importante nós colocarmos aquilo que nós pensamos.
Quando eu entrei, como eu falei para vocês, com um propósito de contribuir para que o basquete feminino possa ser melhor, melhor representado, é claro que a gente se preocupou em fazer um diagnóstico. Foi o que eu falei, foi uma das coisas que eu aprendi no Japão. Você precisa aprender a cultura de onde você está. Por isso que eu fui conversar com todo mundo antes, que já é do basquete feminino. Conversei com todos os treinadores, ex-treinadores, jogadores, ex-jogadores, né? E para mim, eu tenho muito claro isso, né? Eu estou no momento nesse lugar. Eu não tenho a posse de ser o treinador da seleção, mas enquanto eu estou, eu quero fazer o melhor e quero deixar alguma coisa para que, quando eu sair, o lugar possa estar melhor do que quando eu entrei. Então, essa é a mentalidade. E a gente faz um diagnóstico, e o diagnóstico que a gente fez, a gente viu que precisava, como eu falei anteriormente, a gente mudar esse dia a dia, né? Mudar aquilo que acontece, né? No cenário do dia a dia, nos clubes e tudo mais. E a gente viu também que precisava ajudar essa mudança. Ajudar. Então, oferecer uma maneira de jogar. Como eu já falei da metodologia. Então, a gente faz o quê? A gente tem lá um problema, nós fazemos um diagnóstico. Então, tem lá um problema, e dentro desse problema, ou a gente fica moendo esse problema e fica falando, isso não tem aqui, não tem lá, não tem isso aqui, está faltando isso, está faltando aquilo outro. Ou então nós vamos buscar uma solução. Ok, não temos tudo isso. Fizemos a avaliação. O que nós podemos fazer? Acho que isso é uma coisa que é importante, da gente diagnosticar e tomar decisões. Você falava da base, né, do masculino e o feminino. Uma coisa que para mim está muito claro, eu acompanhei todos os jogos também do Sub-15, do masculino. E eu vejo, por exemplo, o masculino já consegue ter uma competição melhor. Né? Por quê? Porque tem mais competição. Então eles conseguem, mesmo não sendo um super nível, como você falou, mas eles já competem. Então a competição é importante. Por que também? Porque a competição acaba mexendo com o treinador, porque o treinador precisa fazer alguma coisa melhor. Né? Então ele não fica acomodado ali. Não estou dizendo também que os treinadores são acomodados do feminino, não é isso. Sim. Mas eu acho que tem um nível de exigência menor quando você não tem uma competição e você só vai treinar todos os dias. Então, pensando nisso e tendo esse diagnóstico, o que nós falamos lá na CBB? Vamos criar, então, um basquete de clubes, uma competição de clubes. Né? Já que só tem a LBF e os campeonatos regionais, vamos criar uma competição. E por que não adulto? Fizemos uma sub-23. Por que nós permitimos algumas adultas a jogarem no primeiro ano? Justamente para ter essa transição. Né? Quando você fala da Érica, no começo a gente realmente achava que a Érica tinha que ficar até quando ela morresse. Agora não, a gente já viu que a MVP do Sul-Americano foi a Camila, que é da posição da Érica e era a jogador mais jovem que tinha na seleção. A Camila, ela teve nas 5 melhores jogadores do pré-mundial, né, entre as 16 do mundo ali. A Camila teve entre as 5 melhores da competição, ou seja, que é uma jogadora mais jovem da seleção. Então, a gente está preocupado também em fazer essa substituição. Então, o Campeonato Brasileiro, o Sub-23, ele foi criado justamente para gerar essa competição. Mas o nível é isso, o nível é aquilo. Ok, mas se você lembrar como era a primeira LDB do masculino e como é hoje, é muito mais competitivo, os treinadores estão muito mais preparados, então começa a ter uma competição entre as jogadoras e entre os treinadores. Então os treinadores começam a desenvolver, porque se for pensar bem, não tem escola de treinadores no Brasil, pro masculino e pro feminino. Então por que os do masculino são mais capacitados, são mais capazes? Porque são mais exigidos. Né? Eles são mais exigidos, porque eles têm mais competições, então eles têm que buscar soluções, então eles começam a buscar referências. Então você vê, por exemplo, o Bruno, quanto tempo ele foi assistente de treinadores bons, o Bruno? Então ele tem uma capacidade para isso, né? Ele consegue, ele tem uma referência, ele tem um norte. Né? Eu acho que assim, isso talvez são as coisas que nós precisamos fazer no feminino, que está se fazendo. Mas acho que a gente tem que procurar muito mais a solução do que o problema. Tá ideal? Não, mas já está se fazendo. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Eu acho que essa é uma coisa importante que a gente tem para fazer. Porque a LBF, se você for pensar, a LBF, ela vai fazer um campeonato. Ela não tem a função principal de melhorar o basquete brasileiro. Acaba sendo uma consequência, porque ela faz uma competição e
alguns clubes investem nisso, né? Agora, depende muito, e eu já falei isso também para a LBF, eu gostaria muito que a LBF obrigasse os clubes que participassem do adulto, né, da competição da LBF, que elas tivessem uma categoria de base e criassem uma competição para isso, depois de uma parceria seja com quem for, com o CBC, com a CBB, com o Comitê Olímpico, não sei. Viria uma forma ou uma entidade para que não tivesse um ônus para a LBF bancar uma categoria de base, mas que ela pudesse gerar isso através de uma exigência de que o clube que joga a LBF ela tivesse uma categoria formativa. Por exemplo, eu vou falar do Sampaio, que é o atual campeão, tudo. Eu acho que existe uma diferença, e eu falo isso tranquilo porque eu já falei isso ali entre eles. Eu acho uma diferença entre você fazer basquete e você fazer um time. Acho que é diferente isso. Acho que a gente precisa fazer basquete no Brasil. Porque fazer o time, eu acho que tem essa capacidade, né? Até porque, vamos pensar bem, o Sampaio, ele sempre teve técnicos estrangeiros, né? Foi o primeiro que teve brasileiro, foi o Galego, a temporada passada, né? Que veio do masculino para dirigir o feminino, que agora já voltou para o masculino. E agora, quando ele viu essa possibilidade de que o Galego saiu, o que ele fez? Trouxe o Christian de volta, que é um argentino que estava dirigindo a seleção lá no Chile, né? Estava organizando a situação do Chile. Eu acho que isso, para os treinadores do feminino, tem que gerar um incômodo. Se a equipe que mais investe no cenário nacional, ela está a buscar treinadores a vida toda, treinadores ou do masculino ou de estrangeiros, vamos ver o que está precisando fazer. Então, eu acho que isso são as coisas que nós temos que fazer um diagnóstico e agir, não ficar reclamando, porque às vezes eu vejo que se reclama muito. Porque não tem isso, não tem aquilo outro, porque a CBB não faz isso, a federação não faz isso. Mas ali, quando você vai ensinar uma bandeja, um drible, um passe, um arremesso, você não depende disso. Você depende da sua capacidade, buscar essa capacidade. Eu falo porque eu vi agora o Sub-15, é uma carência de fundamento incrível, um potencial físico muito bom. Mais uma vez, sem poder usar muito bem esse potencial físico, mas uma carência muito grande, uma carência técnica, uma carência de fundamento. Então, por isso que nós fizemos esse diagnóstico e vamos investir no formador, no profissional que vai ser essa pessoa responsável. Mas, Neto, eu vou agora te provocar. Eu vejo, claro, assim, é o que você mesmo disse. Acho que problemas tem, acho que a gente tem que trazer solução. Isso é um fato. Mas o que eu sinto às vezes, vendo jogos, vendo bastidores, acompanhando um pouco do cenário, é que a gente se fechou, eu estou falando a gente, Brasil, a gente se fechou numa bolha em que fazer o que está sendo feito aqui está ok, está ótimo, tudo certo. Aí vai para um campeonato mundial, perde, meu Deus do céu, não sei por que a gente perdeu, a gente é tão bom, isso, aquilo, mas eu vou usar uma palavra um pouco forte, eu vou explicar um pouquinho também, eu acho nosso campeonato pobre de uma forma técnica. E vou ser bem honesto, não vou detalhar a equipe ou jogos, não. Eu vejo jogos ruins em LBF, em campeonato adulto. E aí me preocupa em alguns pontos. Primeiro, a dependência de jogadoras que vêm de fora. Muitos times só crescem no campeonato depois que as jogadoras que estão fora do país vêm para cá para elevar o nível da sua própria equipe. Há uma dependência que não que não me parece algo correto, vendo de uma forma geral, porque você não está estimulando tecnicamente, taticamente a sua própria equipe, e aquela jogadora vem para somar, entrar, não, ela vem para ser a diferença. Vai mudar o nosso mundo, é a jogadora. Enquanto isso, a gente não está aproveitando jovens talentos, a gente tem esse campeonato mesmo que a CBB organiza, do Brasileiros, que é bem interessante, até um tempo atrás a gente chegou a transmitir também, é bem interessante, mas não está se aproveitando jovens talentos, não está deixando esses jovens talentos no banco de reserva para poder aprender,
para ensinar taticamente, tecnicamente, e no final eu vejo a LBF hoje, Neto, com jogos ruins de assistir, porque é pobre taticamente, tecnicamente, porque parece que as equipes sentam ali e esperam, não, quando a fulana chegar, a gente vai melhorar. Quando o ciclano chegar, a gente vai pontuar bastante. E senta nisso, enquanto isso o campeonato vai para um limiar baixo, baixíssimo, e a gente fica nessa dependência. E aí eu sinto falta dos próprios treinadores, de uma forma, eu vou generalizar, mas assim, a gente sabe que o Bruno Camargo faz um bom trabalho, entre outros aqui, mas de uma forma geral, não há uma provocação entre os treinadores de exigir mais dos outros. Não há uma gana de falar assim, putz, eu quero apresentar uma nova Érica no cenário. Eu quero trazer uma nova Débora Costa para o cenário. Eu quero trazer uma nova Tainá para o cenário. Não, é tipo, eu não quero apresentar, eu quero contratar a Tainá. Se eu não tiver a Tainá, vou... E é isso, tipo... Será que a gente não está sentando, tipo, de uma forma geral, brasileiro, a gente não está sentando, tipo, no sofá e só assistindo, tipo, ok, tá bom, eu faço meus jogos, tá tudo certo. Tem também, aí eu acho que, eu concordo com você, eu acho que a LBF vai fazer o campeonato, mas aí tem um paralelo que eu sempre trago também, principalmente para o NBB, a LBF, assim como o NBB, tem uma função, mesmo que não seja prioritária, ela tem uma função de estimular o basquete nacional. E quanto melhor o basquete nacional, melhor para o produto NBB, melhor para o produto LBF. Assim, mais emissoras vão querer transmitir, mais patrocinadores vão querer entrar, mais jogadoras vão ser formadas, e por aí vai. É um looping. Então eu vejo que, tipo, de uma forma geral, eu vejo que o pessoal sentou, tipo, pra LBF tá ok, os jogos ruins, tá ok, tá tudo certo. Até pouco tempo atrás, e aí você sabe disso, até pouco tempo atrás tinha jogos na LBF que não, cara, que jogava com taco, com piso de cimento, e tá tudo, e tipo, e ok, sabe, tipo... E aí eu vejo que não há essa falta de carinho e tato, de preocupação, de falar assim, gente, tipo, calma aí, o jogo foi 60-55, mas não foi bom. O que a gente precisa melhorar? Qual é a evolução que a gente precisa seguir? Porque no final isso tudo, obviamente, um ajuda o outro, entendeu? Eu vejo dessa forma. Como é que você observa, Neto, essa visão brasileira, vamos dizer assim? Primeiro eu poderia responder sem muito tempo, só dando um cheque no que você falou. Porque eu penso da mesma forma, né? Eu penso que assim, agora o porquê que isso está acontecendo, né? O porquê que acontece isso, que é o que nós temos buscado fazer, porque não adianta a gente fazer um diagnóstico e ser um diagnóstico tipo uma autópsia, né? Que você, depois que o cara morreu, você vai abrir o cara, vai falar assim, ó, morreu por causa disso, mas já morreu, já foi, entendeu? O que nós queremos é fazer uma avaliação do processo, e aí a gente poder melhorar. Ok, tudo isso eu acho que são as coisas. Então o que a gente faz? A gente propõe para a LBF, né, como eu falei, para que ela possa pedir para que a equipe que vai se inscrever, ela tenha uma categoria de base, para que tenha pelo menos entre as 12, 2 ou 3 jogadoras dessa equipe de formação que ela gerou, entendeu? Então, a gente tem aí algumas ideias que a gente precisa colocar isso em prática. A LBF sempre teve um bom relacionamento com a gente, né? Eu sempre tive um muito bom relacionamento com a LBF. As coisas que eu sempre falei, eles levavam para as equipes, mas muitas vezes, ou a maioria delas, não funcionam porque não depende da LBF, depende realmente dos clubes de poderem executar isso. A LBF é só uma gestora, né? Porque se a LBF falar assim, propor, vamos ter que todas as equipes que vierem aqui para jogar a LBF, elas precisam ter uma categoria sub-18, sub-20, ok? Ok. Aí o clube vai falar, não, eu não posso, não tenho recurso. Aí vai ficar 2, 3 equipes. Para a LBF, inviável, entendeu? Então, o negócio trava. Então, eu acredito que fica tudo muito em torno
de uma justificativa do recurso. Eu não tenho recurso para isso, eu não tenho recurso, o meu treinador ele não ganha, meu treinador ele não tem tempo, ele precisa fazer isso. Se você pegar um treinador hoje de Leb Ouro da Espanha, ele não é só treinador da Leb Ouro, porque para ele viver do salário da Leb Ouro, ele não consegue, então ele vai fazer outras coisas. Estou falando de Leb Ouro na Espanha, que é um nível abaixo da ACB, entendeu? Então, como que é então o trabalho de formação na Argentina? Eu não tenho dúvida, um pouquinho que eu sei, assim, eu não estou muito aprofundado nessas situações, mas um pouquinho que eu vejo da situação econômica do Brasil e da Argentina, a Argentina está muito complicada, né? E por que tem tantos praticantes e seguem uma metodologia e tem formadores? Porque não é a questão do recurso. Não é a questão do recurso. Então, eu acho que vai um pouco de realmente querer fazer as coisas. Eu penso dessa forma, de querer fazer. E quando você fala que você sente isso nas equipes, que você vê isso nos jogos, isso é um reflexo. Por quê? Porque a formação não é uma formação que é capaz de formar alguém para substituir essas jogadoras que jogam no Brasil e jogam fora, e depois voltam a jogar no Brasil, porque fica esperando que elas voltem para que tenha qualidade, porque não é suficiente. Eu não acho ruim, vou ser bem sincero, eu não acho ruim a ideia que a Liga tem de permitir que elas voltem. Eu não acho ruim essa ideia. Mas eu acho ruim as equipes que se acomodam em esperar que elas voltem, né? Por exemplo, eu achei muito interessante como o Galego fez a temporada passada. Ele fez um time que ele conseguiu fazer um time legal, mesmo sem as meninas de fora terem chegado. Tanto é que ele liderou praticamente o campeonato todo, né? Por quê? Porque ele conseguiu fazer das meninas que estavam no Brasil jogadoras que pudessem jogar uma qualidade melhor. Achei isso muito interessante, que espero que sirva também de referência para que esse ano consiga fazer com outras equipes. Então, eu vejo muito que é o aspecto da formação. É por isso que nós investimos em capacitar os formadores. Enquanto não tiver formação, é difícil você substituir as jogadoras. É muito difícil. Elas vão jogar até quando elas quiserem, porque elas vão ser melhores do que as jogadoras mais novas. Então, acho que tem que ter esse trabalho. Eu acho que é uma coisa que tem que ter realmente um pool do basquete feminino em prol de uma qualidade, né? Eu vejo muito no basquete feminino hoje muitos questionamentos. Por que tem que ser esse adelante? O adelante não é obrigado para ninguém, mas é porque não existia nenhum método antes. Antes não tinha nenhum método, ninguém ofereceu método para ninguém. Nós oferecemos uma maneira de se trabalhar, não é obrigatório usar isso. Quem quiser usar, usa, e quem está usando está tendo êxito com isso. Então, não é tão ruim assim o método. Então, acho que vai muito da gente pensar de uma mesma maneira, não fazer a mesma coisa, mas pensar de uma mesma maneira para que a gente chegue num lugar melhor. Porque, na verdade, o que se precisa é melhorar a qualidade. Eu concordo demais com você que a qualidade ainda é uma qualidade muito baixa, né? E acho que a gente tem que buscar melhorar essa qualidade. Às vezes parece que eu falando essas coisas, parece um tom, e eu percebo muito isso, né? Parece que eu estou sendo agressivo, parece que eu estou sendo... porque se vitimiza muito. Eu prefiro que alguém me fale a verdade, mesmo que a verdade me doa, e eu busque fazer uma coisa melhor, do que eu ficar ali colocando uns panos quentes e tendo gostosinho aquele lugar e não ter evolução. Então, às vezes, as verdades, eu procuro agora... Eu sempre fui um cara que eu falei algumas verdades, mas às vezes de uma maneira errada. Agora eu estou procurando ser um pouco mais tranquilo, né, para poder falar, mesmo sendo uma coisa dura, mas falar de uma maneira que seja mais pelo sentido disso que eu estou falando do que pela maneira que eu estou falando. Eu acho que as pessoas, eu acho que sempre falo, e eu falo muito aqui em Angola também, porque aqui em Angola também precisa desse trabalho de formação. Só que quando você quer que as coisas melhorem e tem alguém que pode ajudar, precisa de dois lados. Quem quer ajudar, mas quem quer ser ajudado. Se você quer ajudar e o outro lado não quer ser ajudado, não vai ter melhora, entendeu? Então, acho que esse é o ponto que nós precisamos
encontrar e que a gente leve para um caminho de que seja melhor para o basquete feminino. Eu sempre, desde que eu entrei, eu falei, tudo que for bom para a seleção vai ser bom para todo mundo. Não é uma coisa que é boa só para a seleção, é bom para todo mundo. Então a gente tem uma coerência na maneira de trabalhar. Hoje a gente está procurando colocar na comissão técnica das seleções pessoas que têm um convívio direto ou indireto com as pessoas de outras categorias da seleção. A gente está querendo criar uma maneira, né, de que a gente possa contribuir para que depois, quando elas saiam da seleção, elas possam levar isso para o clube. Eu acho que no adulto isso já está acontecendo. Eu acho que no adulto, as jogadoras que estão na seleção, quando elas voltam para os clubes, elas acabam puxando outras jogadoras. Hoje, eu vou ser bem sincero, não está fácil escolher 12 no feminino, na seleção adulta. Não está fácil. Não está fácil, porque aquelas jogadoras que eram soberanas, elas já não são mais, né? Então, hoje é muito... Se pratica, eu consigo praticar muito a meritocracia, né? Vou dar um exemplo que eu até já falei para ela, e por isso eu estou falando aqui, né? Por exemplo, a Nani. A Nani foi uma das melhores jogadoras que a gente teve no pré-olímpico mundial. Eu acho, se eu não me engano, acho que ela foi, a jogadora que mais pontuou. Mas no Sul-Americano ela não foi. Por quê? Porque ela não estava preparada. E por que ela não estava preparada? Porque ela teve uma lesão. Então, as coisas que acontecem antes não garantem nada que vai acontecer depois, entendeu? Então, foi uma coisa que a gente está a levar por esse lado, e hoje a gente pode fazer isso. Antes a gente tinha que levar a jogadora machucada. Então, por exemplo, Clarissa machucou, Damires machucou, a gente tinha que levar elas machucadas ou sem, porque não tinha outra. Agora isso já não acontece. Então, acho que a gente pode hoje, no adulto, ter uma equipe competitiva, né? Já tem um poder de escolha, a gente já tem esse poder de escolha. Eu acho que as coisas têm uma tendência de melhorar, porque acho que o ambiente que a gente vive na seleção é um ambiente muito bom, muito saudável. Acho que todas elas percebem que a gente quer que elas evoluam. O Diego trabalha com elas, aquele trabalho invisível, né? Durante a temporada toda, ele trabalha com elas, elas entram em contato com ele sempre, para que elas possam trabalhar e chegarem melhores na seleção. Porque a gente sabe que a gente tem muito pouco tempo de treinamento, e isso não vai mudar. Porque isso é uma coisa mundial, né? Ninguém mais treina 3 meses antes. Hoje é uma coisa que a gente tem que viver com essa realidade. Então a gente precisa que elas estejam melhor no dia a dia. Eu acho que é um pouco dessa mentalidade. Acho que mais do que o resultado, a gente precisa melhorar a mentalidade. A gente fica muito preocupado em melhorar o resultado, mas eu não acredito de maneira nenhuma que você melhora consistentemente um resultado e um comportamento sem você mudar a mentalidade. O que nós queremos é realmente mudar a mentalidade para que depois a gente possa colher um pouco mais desses subsídios aí.